Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um canal Fala Mocidade, oferecido pelo GAE, o Grupo de Apoio Espiritual Irmã Rosália. Eu sou Rebeca, vocês já devem ter me visto por aqui. E hoje eu venho falar com a Amanda Caldas. Ela que nasceu em Maceió, ela é psiquiatra, filha de Fernando Caldas, inclusive figurinha muito vista aqui no GAE, e Edileuza Amorim, filha mais velha, né, de 4 irmãos, e espírita desde berço, não é à toa que é Caldas também. Para quem não sabe, a família Caldas é muito presente aqui conosco no GAE. Temos a Marta, Vinícius, o próprio Fernando, né, pai da Amanda, que está sempre por aqui. A Amanda também, que já palestrou para a gente, tivemos essa honra, né? E aí, a Amanda cursou medicina a partir dos 16 anos de idade. Depois ela partiu para fazer residência em Brasília, que é onde ela mora até hoje. Se tornou mãe de 2 meninas lindas, né? A Beatriz e a Marina. Tá fazendo especialização em homeopatia e hoje ela vem falar um pouquinho com a gente sobre a saúde mental, né? Como é que essa linha aqui, a gente sabe que é um pouco tênue, inclusive, entre a saúde mental, questões de natureza mental e as questões relacionadas à natureza espiritual, né, Amanda? Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, me sinto honrada de participar, né, junto com vocês da Mocidade e trazer temas tão importantes, né, tão atuais, relacionados a tudo que o nosso mundo e cada um dentro do seu contexto, dentro da sua vida, do cotidiano, tem vivido. Eu estou muito feliz e espero que a nossa conversa de hoje à tarde possa chegar a vários corações. Tomara, esperamos ajudar muita gente, né? Esclarecer muitas questões que são bem recorrentes, inclusive, no meio espírita, né? As pessoas procuram muitas casas espíritas e com algumas dúvidas, né? Com algumas angústias relacionadas a isso, de, nossa, o que é espiritual, o que é de saúde mental, né? E aí, todas as perguntas aqui foram enviadas por colegas nossos da Mocidade, que são questões que a gente trata nas nossas aulas mesmo, questionamentos que vão surgindo, e daí deu a ideia do convite a você, né? Trazer alguém que tenha, de fato, propriedade e embasamento para falar sobre isso. E aí a nossa primeira pergunta, ela é bem interessante. Perguntaram o seguinte: existe alguma explicação espiritual para o aumento de casos de pessoas com problema de saúde mental atualmente? Olha só, já começo dizendo que as perguntas que vocês mandaram foram maravilhosas, mas cada pergunta dá até 1 hora, 2 horas de conversa, porque são perguntas que trazem uma relevância muito grande. E quando a gente pensa, será que está aumentando mesmo esse número de pessoas com problemas de saúde mental? O que está tão diferente que isso tem explodido como uma segunda epidemia, né? Nós vivemos uma pandemia do Covid, mas vivemos também uma pandemia do ponto de vista da doença psiquiátrica, da doença psíquica. E a doutrina espírita, ela vem nos auxiliar a entender por que isso está acontecendo. Nós sabemos que é chegado os tempos, que vez ou outra nós vivemos momentos de crise para que mudanças necessárias elas façam parte realmente das nossas vidas. Todas as vezes que nós temos um contexto, uma base, um pensamento, e ele não nos serve mais, acontece a crise. Então, é como acontece, por exemplo, da infância para a adolescência. Aquele período de transição que arranjar sapato é difícil, roupa não cabe, você não sabe se você está alto ou está baixo, se o cabelo é daquele jeito que vai ficar, ou se você está passando por um momento em que ele está meio mal desarrumado. Então, o que acontece? A crise, ela acontece quando aquilo que a gente tinha já não nos serve mais, mas ainda não aconteceu a chegada de um novo que venha substituir. A gente está num momento de transição. Nós sabemos, dentro de todos os estudos da doutrina, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, apesar de termos a herança material, a nossa casa, a roupa, aquilo que os nossos pais nos dão, mas, na realidade, como espírito, nós recebemos apenas uma única herança do que já fizemos antes e trazemos para nos redimir no caminho, no processo reencarnatório. Do mesmo jeito que acontece com os homens, acontece com a Terra. A Terra também vem evoluindo, vem passando de um processo de mundo primitivo,
um mundo de provas e expiações e chegando na regeneração. Também o processo do homem é assim. O homem, ele começa lá no mineral, desperta no vegetal, se sensibiliza no animal e chega ao reino hominal. Mas quando nós chegamos a ser homens, ainda habitamos mundos primitivos, com ideias primitivas. Então precisamos lutar para sobreviver, caçar, matar ou morrer, não é assim? Não foi assim que o homem se construiu? E depois desse processo do matar, do lutar, do sobreviver, nós construímos o raciocínio lógico matemático. Então deixamos para lá toda a parte emocional e o nosso racional é quem predomina. Não foi desse jeito que o mundo foi feito? Só que o que acontece? Evoluímos muito na tecnologia, nos bens de consumo, naquilo que a gente hoje consegue obter com a nossa inteligência, a ponto de estarmos conversando a quilômetros de distância, mas em tempo real. Isso há 30 anos atrás era impossível, achávamos que ia demorar 100 anos para acontecer. E olha nós aqui, não é? Tudo evoluiu em 2 anos, depois da pandemia, e nos estreitamos nos laços. Só que do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da nossa racionalidade, crescemos muito. Mas do ponto de vista dos nossos sentimentos, do olhar para aquilo que realmente nos importa, dos nossos valores, das nossas necessidades reais, isso foi sendo deixado de lado. E Emmanuel, ele nos chama a atenção. A evolução, ela se dá por 2 asas. As asas da sabedoria, da inteligência, mas as asas do amor. Então, estamos agora numa era diferente, em que a Terra está evoluindo e nós também estamos evoluindo. Muitas das vezes, situações que adiamos há muito tempo, é chegado o tempo para olhar para elas. E essas situações doem, trazem de lá do fundo da nossa alma conflitos que estão guardados há muito, muito tempo. Raízes que nem imaginamos onde elas foram criadas e que hoje, como espíritos, chegamos no momento em que temos condições de olhar para ela. Então, é por isso que a humanidade tem explodido tantos casos de saúde mental. Porque é chegado o momento dos espíritos darem valor àquilo que realmente importa. E aí os conflitos, eu não estou falando nem das doenças em si, mas aqueles conflitos que surgem, tristeza, angústia, é a alma chamando para olharmos para algo mais profundo dentro de nós. Precisamos nos conhecer. Precisamos sair daquele lugar da nossa casa, olhando para fora, olhando para a casa do vizinho, olhando para o mundo que se realiza e passarmos da porta de entrada da nossa casa e habitarmos o nosso mundo interior. Sim. Muitas vezes, quando a gente entra nessa casa, nós descobrimos que ela está desarrumada, que está precisando de mais cuidado, que eu preciso me dar mais amor, mais atenção. E não é fácil arrumar uma casa quando ela é relegada de lado por centenas e centenas de anos. Por isso surgem os conflitos. E, paralelamente a isso, surgem em todos os lugares. Podem prestar atenção. A psicologia tem se desenvolvido. Tem pessoas mais buscando meditação, outras buscando yoga, outro buscando a própria doutrina espírita, que está cada vez mais crescente no número de pessoas que necessitam dessa consolação. Por quê? Porque nós, como humanidade, caminhamos juntos. E toda a humanidade chega ao ponto de necessitar olhar para o lado das suas emoções. É por isso que tem surgido tantos casos de pessoas com problema de saúde mental. Sim, é muito interessante quando você coloca essa linha do tempo, Amanda, entre o quanto evoluímos primeiro tecnologicamente, né, intelectualmente, e agora essa nossa necessidade de evoluirmos enquanto maturidade emocional, digamos assim, né? Nós fomos colocados à frente de diversas tecnologias, a gente conseguiu encurtar distâncias inimagináveis. Veja, você fala de Brasília, eu falo de Aracaju aqui e a gente conversa ao mesmo tempo.
E aí, assim, a gente pode fazer com toda parte do mundo, né? E aí, primeiro, nos foi dado esse acesso, para depois nos foi colocado numa situação onde precisamos lidar com as nossas questões internas, né? Todo mundo foi colocado dentro de casa, seja Sim. sozinho, seja com a sua própria família, né? O nosso maior berço de aprendizado. Então, é interessante como nada surge por acaso. A gente precisou ter acesso a toda essa tecnologia que hoje nos serve de apoio, né? Tanta gente está aí oferecendo serviço de auxílio, né, psicológico. Eu vejo muitos psicólogos hoje em dia que atendem de forma através de valor social, né, virtualmente, porque o custo também com o aluguel de espaço diminui e tudo mais. Então, assim, as coisas elas têm uma ordem muito perfeita para acontecerem. A gente só precisa ter olhar um pouquinho de fora e de fato ter uma forma melhor de ser elucidada, como você colocou agora, sabe? E aí, na sequência, você explicou isso de uma forma muito boa. Na sequência, eu vou te perguntar aqui, trouxeram para a gente o seguinte: como diferenciar quando o problema é uma demanda de saúde mental ou quando é uma demanda espiritual? Olha só que pergunta interessante, porque nós, como homens, né, como humanidade, a gente quer colocar tudo dentro das nossas caixinhas, separando para entender melhor. Né? A gente se construiu desse jeito como humanidade, nesse raciocínio lógico. Então a gente fica tentando entender onde começa um e onde termina outro. Mas na realidade o ser humano ele é um ser biopsicossocial. Então o meio, a convivência, a troca, ela é necessária para o nosso crescimento. E essa sensação de separação é uma ilusão. O meio interfere conosco e nós interferimos no meio. Ao mesmo tempo, o ser, ele é espiritual. É espiritual, mas tem dimensões materiais, não é? Essa que nós habitamos agora. Então, nós temos a nossa dimensão espiritual, onde está o corpo, onde estão os órgãos, onde está muitas vezes localizado a doença. Tem corpos mais sutis, como o próprio perispírito, mas na realidade não existe essa dicotomia mente, alma e corpo. A doença, ela começa no espírito e se manifesta no corpo. Toda doença, ela tem uma ordem profunda e nos fala de um lugar também profundo e oportunidade de aprendizado. Ainda que muitas vezes ela possa parecer puro sofrimento, ela pode ser uma grande lição e uma bênção no caminho daquele que a vivencia. Então, na realidade, o físico, o emocional e o espiritual, eles estão falando do mesmo contexto, mas nós tentamos dividir para tentar investigar melhor. Então, como é que nós podemos fazer, então, essa diferenciação? Fazendo perguntas. Como assim, Amanda? Todas as vezes que eu sinto algo que parece que é físico, uma dor no estômago, uma dor de cabeça, eu estou sentindo o meu corpo todo dolorido, eu posso fazer uma pergunta ao especialista. Então, vou ao médico, eu procuro um serviço de saúde que vai investigar o que é que está acontecendo do meu corpo físico. Mas, paralelamente, sabendo que eu sou um ser de muitas dimensões e que, na realidade, a minha essência maior ela é espiritual, paralelamente, eu vou observar como é que está o meu emocional. Porque uma pessoa que sente dor tem como estar feliz? O quanto que os meus pensamentos, os meus sentimentos, como que eu estou realmente no dia de hoje? Como tem ficado a minha percepção do meu mundo emocional? E eu começo a fazer perguntas. E aí vocês que estão me assistindo podem dizer, mas Amanda, essa dimensão emocional é muito difícil. Eu não consigo trilhar ela sozinha. Tudo bem. O que é que eu posso fazer? Procurar um especialista. E aí eu vou até um serviço, como a própria Rebeca falou, muitos serviços de psicologia, eles têm oferecido serviços gratuitos, serviços vinculados, por exemplo, ao academicismo, às universidades, muitos lugares relacionados às religiões. Então, tem alguns centros espíritas que têm assistência com o psicólogo, tem outros relacionados à Igreja Católica, à Igreja Evangélica, mas que dão esse suporte para o lado emocional. E por que não fazer uma avaliação?
uma varredura de como anda o meu lado emocional, de mãos dadas com um profissional que pode me auxiliar a perceber essas nuances. E a questão espiritual? Se eu estou adoecido do lado físico, constatei que é físico, mas eu também estou recebendo um suporte do lado emocional. Será que não existe uma doença profunda em minha alma? Será que eu não posso procurar aquele local em que eu me identifico do ponto de vista de uma religião? Nós que somos espíritas, voltar ao centro espírita e solicitar o tratamento que o centro espírita pode nos oferecer? Aquela varredura em que é feito começando no atendimento fraterno, passando pelas salas de assistência espiritual, recebendo a água fluidificada, tomando o passe e me equilibrar como um ser em múltiplas dimensões que eu sou, porque muitas vezes eu quero separar, mas eu não preciso mais viver essa separação. Eu posso passar para um momento em que eu compreendo que eu sou um todo que precisa de apoio em todas as minhas partes. Então, eu não preciso, para ser científico ou para ser racional, deixar de lado nem o meu emocional, nem o meu espiritual. E aí, toda doença que pode estar no físico, ela pode ganhar um simbolismo, um significado muito mais profundo de aprendizado, quando eu olho também para o meu emocional e para o meu espiritual. Sim. Ou uma doença que ela hoje é eminentemente psicológica ou psiquiátrica, mas que eu busco alento no meu físico, como? No meu hábito de higiene, na comida bem feita, num sono reparador, numa atividade física. Olha aí o contexto material influenciando para eu me organizar psiquicamente. Então, é claro que muitas vezes nós nos perguntamos, será que esse meu problema ele é só físico? Eu me faço essas perguntas várias vezes. Nossa, mas eu senti uma dor de cabeça hoje. Será que eu comi mais leite do que eu deveria? Eu que tenho intolerância à lactose. Mas será que foi só aquele leite? Será que não tem algo de uma ansiedade maior num dia mais pesado? E aí, essas perguntas vão nos levando a respostas cada vez mais profundas sobre mim mesmo e sobre o mundo. Sim, perfeito. Eu preciso chamar a atenção aqui de uma coisa que você falou e me veio em mente na hora, que foi interessantíssimo. Procurar a ajuda de um especialista, né? Hoje em dia a gente vive uma era de muitas informações muito fáceis, mas a gente sabe que a gente precisa entender que, apesar de serem fáceis, e é muito bom que tenhamos tantas informações, elas também podem não ser completas. E agora com o Instagram, né, muita gente com o intuito de ajudar, posta coisas nas redes sociais e tudo, mas chamar a atenção das pessoas que se sente alguma coisa física, procure um especialista. Se sente alguma coisa de cunho emocional, procure um especialista espiritual, um especialista dentro da sua fé, né? Mas sempre buscar pessoas responsáveis, não se ater a diagnósticos com base em um texto do Instagram, a um tratamento com base em um texto do Instagram. Porque muitas vezes o intuito é de ajudar, mas acaba atrapalhando, né? Acaba não chegando a questão em si, se tratam de paliativos, ou então tiram até o foco do que é importante. Então, você falou isso, me veio muito em mente que trazer mais um adendo, né, gente? Sempre buscar especialistas, sempre ter muita responsabilidade com a informação que a gente consome e traz para a nossa vida, principalmente porque às vezes a gente tenta resolver um problema e acaba criando um outro muito maior, né? Seja ele emocional, psiquiátrico ou até mesmo espiritual. Bom, pessoal, essa foi a entrevista maravilhosa da Amanda Caldas, sendo entrevistada pela Rebeca. Teremos uma segunda parte de toda essa entrevista. Aguardem para mais conteúdo conosco.